Salve, salve, meus amigos! Resolvi gravar esse vídeo, né, para a gente tratar de um assunto que eu, inclusive, até perguntei ao Jair Ventura na última coletiva, que são as dores de cabeça. Tem dores de cabeça boa e tem dores de cabeça ruins. E eu acredito que com a opção do Emanuel Martinez, ele que vem tendo uma regularidade aí nos dois últimos jogos, o Jair Ventura tenha tido aí uma dor de cabeça boa, que é o setor de meio campo. Já a zaga é aquela dor de cabeça ruim, porque o Vitória não consegue encontrar um zagueiro canhoto. O Vitória vem em busca de um zagueiro com a perna esquerda já há muito tempo. E aí resolvi gravar esse vídeo, eu achei interessante aí o tema e vou expor para vocês a minha ideia, tá? A minha ideia e a minha opinião, né? Claro. E eu quero também a interação de vocês. Deixa no chat aí quais são as dores de cabeça ruins e as dores de cabeça boas do Jair Ventura. Antes de qualquer coisa, você que está chegando agora aí no canal, que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha lá com a sua galera e, claro, deixa aquele joinha, deixa aquele like, que é muito importante para a gente. Beleza? Vamos começar falando das dores de cabeças boas. Olha aí, ó. Dores de cabeças boas do Jair Ventura, né? Ele agora tem jogadores de qualidade no setor de meio campo. Não é 100% de qualidade, mas ele tem sim peças, na minha visão, melhores do que 2025. Ele ganhou a opção do Emanuel Martinez. Claro, a gente está falando de campeonato baiano, tá, gente? Mas ele teve uma regularidade do jogo de quarta-feira contra o Bahia de Feira e do jogo agora de domingo diante do Galícia. Mais uma boa atuação do Emanuel Martinez. Ele tem o Kaique Gonçalves, que começou como titular, jogou como volante, alternou ali como terceiro zagueiro, na ausência do Zé Marcos, na ausência do Neres, na ausência do Edu, na ausência do próprio Richelli, né, que tá escanteado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Essas já são as dores de cabeça ruim, que é o setor defensivo do Vitória. Mas as boas, ele tem quatro boas opções, tá? Ele tem o Baralhas e o Dudu, que na minha visão são titulares. O Dudu ficou de fora dos dois jogos por conta de um choque que ele teve no treinamento de segunda-feira, teve uma lesão ali nas costas, está sentindo ainda a região ali da coluna. O jogador deve voltar em breve, acredito que para domingo o Dudu não seja problema. A gente está falando aí de praticamente uma semana de recuperação antes do jogo da semifinal do Campeonato Baiano. Falar em semifinal do Baiano já está definido, né? Será no domingo às 17 horas. Esse jogo será no domingo, 17 horas, Barradão, Vitória e Jacuipense, jogo único. Eu vi muita gente me perguntando, pô, Rei, por que não ir de volta? O que é que mudou do regulamento do ano passado para cá? Ano passado para cá, a gente teve, ano passado, 13 datas. E a CBF resolveu diminuir os estaduais em 11 datas, por conta de ser um calendário meio apertado em relação à Copa do Mundo, né? Vai ter Copa do Mundo aí no meio do ano. Então teremos 11 datas. Final com um jogo único também, né? A final do Campeonato Baiano, se for na Fonte Nova, ou se for contra o Bahia, Fonte Nova. Se for contra o Ajuazeirense, que é o adversário do Bahia do sábado, vai ser no Barradão, porque o Vitória ficou na segunda colocação na classificação geral. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, certo? Então essas são as dores de cabeças boas, né, do treinador Jair Ventura. Emanuel Martinez mostrou ser aquele cara box to box, ajuda lá atrás, desarma, tem leitura de jogo, tem um bom passe, claro. Eu volto a falar, tá? Eu tô dizendo em relação a campeonato baiano. É muito cedo ainda pra gente dizer, poxa, esse cara é o craque. Ainda não, tá? Tem que ter muita calma quando a gente analisa ainda mais um jogador de meio campo, que tem que ter aquele passe refinado, que chegue na frente para finalizar, e o Emanuel, inclusive, em dois jogos, já marcou um gol, né? Marcou o gol importante, o gol da vitória diante do Bahia de Feira na última quarta-feira. Você tem o Kaique Gonçalves, que ainda não é aquele jogador que eu esperava.
tá? Poderia ser melhor. Ele tem uma transição defensiva muito lenta. E eu percebi isso no jogo contra o Bahia de Feira. Acho que foi contra o Bahia de Feira, né? Quando ele entrou no jogo, ou ele começou, não me recordo aqui. Mas ele mostrou para mim uma transição defensiva muito lenta. Foi Bahia de Feira, onde o Vitória tomou conta do jogo e quando o Vitória sofria ataque, principalmente no primeiro tempo, ele tinha essa transição defensiva lenta. Mas é uma boa opção, tá? Melhor do que o do ano passado, o William Oliveira e Hiller, né? Ele tem o Baralhas titular e Dudu para mim titular, todos os dois. Como ele pensa em armar esse meio-campo? Eu perguntei a ele na coletiva de domingo, Jair, você tem uma dor de cabeça boa, né? Que é no setor de meio-campo. Você pensa em desconstruir a sua plataforma de jogo com 3 zagueiros para poder povoar melhor o meio-campo com jogadores de qualidade? Ele bem que não respondeu ali, mas deixou na entrelinhas que ele vai fazer o que for melhor para o Vitória, de acordo com as peças. Enxergo que ele, nesse caso aí, por ter ganhado essa boa opção, que foi o Emmanuel Martinez, ele pode muito bem, sim, desconstruir os 3 zagueiros. Dá uma recuadinha um pouquinho no Baralhas, deixa o Dudu ali no meio-campo junto com o Emmanuel e bota Mateuzinho para tentar chegar à frente. A gente vai chegar a falar daqui a pouquinho sobre o meia, tá? Primeiro eu estou tratando dos volantes. Então ele pode sim desconstruir. Claro, não sei o que o Jair vai fazer ainda, tá muito cedo. O Vitória não teve o jogo contra o Botafogo, não vai ter, né, o jogo contra o Botafogo, que seria realizado amanhã. Não, provavelmente não vai ter o jogo do Bahia. Caso o Bahia avance na Libertadores, não vai ter o Bavi da próxima semana. Seria no dia 11, quarta-feira. Vamos aguardar também essa situação e Vitória só deve voltar a jogar agora lá no dia 14, né? 14 de março, contra o Atlético Mineiro Barradão. Então, Jair tem muito tempo para pensar, tem muito tempo para recuperar os jogadores lesionados. A boa opção na zaga tá voltando o Edu. Acho sim que vai ser uma boa opção. Mas deixa nos comentários aí o que é que vocês pensam. Será que com essas opções que eu acabei de trazer, Manuel Martins, Kaique Gonçalves, Dudu e Baralhas, ele pode aí desconstruir esse jogo dele de 3 zagueiros? Deixa nos comentários o que é que você pensa em relação a isso. Dores de cabeça, ruim. Ruim é ali a zaga ainda. Tudo bem, ganhou, na minha visão, uma boa opção, mas estamos falando de campeonato baiano. O Edenilson foi muito bem no jogo, um jogador que não é canhoto, é destro, mas ajudou demais ali o lado esquerdo. Por ele ser volante de origem, por ele ter começado como volante, acho que ele larga na frente em relação a Richelli, em relação a Neres, porque ele tem aquele bom passe saindo de trás. E o Neres deixa a desejar, o Richelli da mesma maneira. Então, ele ganhou essa opção, mas apesar disso, ainda carece sim de 1 ou 2 zagueiros. Um já chegou, um já está em Salvador realizando os exames, que é o Kaká. Bom jogador, acho que vai nos ajudar, apesar das polêmicas dele lá em São Paulo, apesar das críticas do torcedor. Problema do torcedor do Corinthians. Eu entendo que é sim uma boa contratação. Vitória foi assertivo, só que é mais um jogador destro, né? Não é aquele zagueiro canhoto que estamos buscando. É difícil. Zagueiro canhoto é difícil. Tá? Então essas, na minha visão, são as dores de cabeça ruim que é a zaga do Vitória. Vitória ainda segue deixando a desejar, principalmente nas bolas aéreas. Tudo bem, pegou Bahia de Feira quase não agrediu Vitória, pegou a equipe do Galícia, também quase não agrediu Vitória. Não dá muito para fazer essa avaliação, não. Mas a gente sabe que carece, sim, de 1 ou 2 zagueiros. Um já está chegando, é o Kaká, e o outro, a depender de saída de algum jogador, o que eu acho que o Zé Marcos já está bem encaminhado com o esporte. Eu conversei com o Sérgio Papelim no jogo passado, e ele me disse, né, Reinaldo, a gente pensa assim em trazer um outro zagueiro, caso haja saída de 1 ou 2. O de 1 ou 2 deu a entender de que esse é o Zé Marcos. Eu até perguntei a ele, ele disse que estamos conversando, estamos lá negociando com o esporte. Isso porque o Vitória
deve ao Sport por ter colocado o Thiago Couto em campo no ano passado e não pagou aquele 1.200.000. Então, o Zé Marcos e o Claudinho podem estar de saída lá para a equipe do Sport. Então, saindo o Zé Marcos, você já vai abrir um espaço. Se sair o Neres, que é muito criticado pelo torcedor, e inclusive entrou no jogo passado e também não foi bem. Olha que logo quando ele entrou, ele já deu logo tentou tocar, né? Tentou fazer um lançamento e jogou a bola para longe. Então é um jogador que não tem uma boa saída de bola. Então, caso o Neres saia, o Vitória pode sim voltar ao mercado e ir em busca de um outro jogador. Por que não? Esse jogador pode ser o Kuisevic. Eu perguntei ao Papelinho em off e ele não fechou as portas, não. Ele disse: negociamos em um momento. Nessa última vez, agora que muita gente estava falando, não tinha negociação, e eu, inclusive, publiquei no meu X que realmente não tinha negociação, só que não fechou as portas, não. O Kusevic está treinando em separado, o Fortaleza está procurando um clube para Kusevic, e o Vitória está interessado, caso saia Zé Marcos, caso saia o jogador Neres, ou até mesmo Richelli fique escanteado, porque não emplacou ainda. Eu acho que é muito falta de ritmo, né? É readaptar ao futebol brasileiro. Tem 8 anos que o Richelli não joga no futebol brasileiro, então precisa se readaptar. Então, com a saída deles, pode pintar sim o Kusevich. Não vou deixar fechado aí. Não vem, tá? Futebol não existe. Você fechar as portas, fechar a informação, cravar a informação. A informação ela é muito dinâmica. Da mesma forma que o Vitória não estava negociando ontem, hoje já pode estar negociando. Não estou dizendo que hoje está negociando, tá? O que eu estou dizendo é que as portas continuam abertas para o Kuisevic. O Vitória ainda não desistiu, caso o Zé Marcos e o Neres ou algum outro zagueiro deixe o Vitória. E volto a dizer, o Vitória ganhou uma boa opção com o Edenilson. Entendo também que tem o Ivan Henrique, que tem qualidade. O Guilherme Inácio, esse tem que ser tratado com muito carinho. E você ainda tem, para mim, a joia da base do Vitória, que está sendo convocado aí para várias seleções, que é o Gelvani, né? Vem fazendo aí um bom papel na seleção brasileira. Esse cara aí vai também nos dar muita alegria, tá? Vai nos dar muita alegria. Dor de cabeça na lateral direita, Rei? Não. Entendo que não, entendo que ele tem dois. Natan Mendes, ele tem o jogador Matheus Silva e ele tem o Jean, né, que na minha visão mostrou muita personalidade quando ele atuou nos profissionais no Campeonato Baiano. Mostrou personalidade quando ele jogou contra o Porto de Porto Seguro e contra o Barcelona de Ilhéus. Esses dois jogos, o Jean me mostrou, sim, muita personalidade. Não foi esse, não. Foi o Porto e a equipe do Jiquié. Tá? O Jean me mostrou muita personalidade atuando nesses dois jogos aí no time principal do Vitória. Claro, é muito cedo ainda para a gente avaliar, porque voltamos sempre naquele quesito. É campeonato baiano. Lateral, então, e o Claudinho pode sair também, tá? O Claudinho pode também estar indo para o esporte. Então, dois laterais, pelo menos, para você começar o campeonato em um da base. Legal, bacana. Lateral esquerdo, o Vitória tem o Ramon e tem o Jamerson. O Jamerson, aos poucos, está voltando. Chegou até a entrar no jogo passado, mostrou uma movimentação, chegou a chutar bem de fora da área, ele chuta bem de fora da área, mas tem que ter muito cuidado, porque ele vem de uma lesão muito grave. Ele rompeu todos os ligamentos do tornozelo no jogo passado diante do Cruzeiro, no ano passado diante do Cruzeiro. Tá voltando aos poucos. Acredito que ele vai ser o titular em breve. E ainda tem o Cauã Vitor, que fez assistência para o gol do Vitória no jogo que o Vitória venceu o Criciúma no sábado pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O cruzamento da falta foi dele, um arco sensacional. Tá? E é um jogador que eu vejo ainda que tem um brilhante trajetória aí pela frente, o Cauã Vitor. Só não entendi muito bem o Vitória ter renovado o contrato dele até dezembro desse ano. Poderia ter botado até dezembro do ano que vem, né? Ou até meio do ano que vem, mas aí foi a opção. Acho que foi conversa da diretoria, com o atleta, com o empresário. Beleza? Beleza. Então o Vitória tem um da base do lado direito, um da base do lado esquerdo. Cauã Vitor pelo esquerdo, Jean pelo lado direito. Jamerson
e Ramon também pelo esquerdo, e o Claudinho não, e o Matheus Silva e o Natan Mendes pelo lado direito. Dores de cabeça? Não. Né? Meia, aí, amigo, aí eu tenho que até parar aqui, eu vou me concentrar aqui, tá? Eu vou até levantar um pouquinho aqui, porque esse assunto vai render. E deixa nos comentários aí, tá? Meia. O Vitória hoje, gente, ele não tem aquele meia, não é de hoje não, tá? Desde 2024, quando o Vitória subiu para a Série A em 2023, jogou a Série A de 24 e 25, o Vitória carece daquele meia que chame a responsabilidade, que ataque os espaços vazios, que mapeie ali o território do setor de meio campo e saiba se movimentar e dê aquele último passe. Sabe que dê mais qualidade no último passe. O Vitória vem tendo muita dificuldade para propor o jogo. Não é de hoje, já vem de muito tempo. O Aitor, gente, ele não é meia, tá? O Aitor, ele é mais aquele jogador que joga pelos lados do campo, não é aquele meia. E o Mateuzinho, tampouco. Apesar de se movimentar bem ali em todas as faixas do campo, vem buscar essa bola de vez em quando. Na maioria das vezes, ele está na entrelinhas esperando receber uma bola para fazer uma triangulação. Como bem disse aí o Paulo analista, gosto muito do trabalho do Paulo, ele falou sobre a movimentação de Mateuzinho para se desmarcar. Mas ele precisa chamar a responsabilidade. O Vitória precisa ter aquele 10 pensante que chame a responsabilidade. Medindo as proporções, tá? Eu sei que o Vitória não tem condições, não. Um Arrascaeta, veja o Arrascaeta jogando, veja o Alan Patrick, veja o Everton Ribeiro do Bahia, né? Eu sei que vocês não gostam que falem, mas tem que falar porque é um jogador de qualidade. Veja como eles chamam a responsabilidade, como eles criam, como eles orientam. O Vitória carece um jogador desse e sofre com isso desde 2024, quando o Vitória disputou a sua primeira Série A na era Fábio Mota. Dali para cá, o Vitória vai ao mercado, mas não busca meia. Eu fico até me perguntando, poxa, será que o Vitória vai continuar sempre com Mateuzinho e com Aitor? É muito pouco, gente. Mercado sul-americano tá cheio de 10. Ah, mas na base não tem um 10 não, rei? Tem. E, inclusive, é o cara que eu tô dizendo, que chama a responsabilidade, que vem buscar, que se movimenta na entrelinhas, que mapeia o espaço, que é o Alejandro Almaraz. É jogador que tem contrato com Vitória até o meio do ano. Ele está emprestado pelo Nueva Chicago da Argentina, e inclusive já despertou interesse do Cruzeiro. Mas o Vitória tem a preferência da compra. Então esqueça, torcedor. O Vitória não vai perder para o Cruzeiro. O Vitória vai ter um contrato, lá tem a opção de compra, valor fixado. Se o Vitória quiser comprar, ele vai e compra. Eu acho que isso vai acontecer, porque eu vejo ser um jogador de qualidade. Mas pegar esse menino agora e colocar nos profissionais, aí eu já acho meio temerário. Porque é um jogador que não jogou ainda nos profissionais. Entrou, né? Quer dizer, entrou, eu nem me lembro se ele entrou em algum jogo desse do Campeonato Baiano, mas ele fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Vitória. Marcou um golaço contra o Palmeiras, mas é muito cedo ainda, precisa ganhar corpo. É um cara muito franzino ainda. O Almaraz tem 19 anos de idade. É um cara que ainda é muito jovem, mas é um bom jogador. E eu enxergo ser esse 10. Por que a Vitória não vai ao mercado e não traz algum outro 10 para que dê mais movimentação no meio-campo, para que oriente, seja aquele cara criativo, sabe? Não é que eu estou dizendo que Mateuzinho não é criativo, ele é. Mas o Vitória precisa de mais. Não só Mateuzinho vai resolver 100%. O Aitor não, o Aitor quebra o galho por ali, né? Pelo aquele setor de meio-campo. Então, isso aí vai gerar muita discussão. Acho ainda que o Vitória precisa de um 10 desde 2024. Eu vejo muita dificuldade do Vitória nos jogos, é gol no abafa-abafa, a bola sobe, e vem, bate e rebate, sai o gol. Eu vejo, tá faltando isso ao Vitória. Você vê isso nos outros clubes. Mas no Vitória é muito difícil. Não tô criticando aqui o Mateuzinho, tá? Mateuzinho é bom de bola, é um cara que se movimenta, mas tem que chamar mais a responsabilidade. Ele tem que voltar para pegar essa bola e dizer, ó, se movimente por ali, oriente os caras. Mateuzinho tá ganhando experiência.
Gosto até do futebol dele e acho até que ele tem que ser titular desse time. E se tiver que sair alguém, que saia o Aitor, tá? Que desde o início do ano ele não vem jogando bem. Não jogou bem contra o Remo, na minha visão. Não jogou bem contra a equipe do Flamengo quando ele entrou. Então acho que vem deixando a desejar um pouquinho aí o Aitor, apesar do gol no domingo. Setor de ataque, cadê o 9, gente? Ah, mas Vitória tentou. O Vitória queria o Derek, o Jair Ventura queria o Derek. Mas não é tão simples, velho. Você tem que negociar e o jogador não aceitou e o Vitória tentou, tal. Tem que ter outras opções. Vai ao mercado sul-americano. Quantos noves aí estão marcando gols aí pelo Platense, pelo Central Córdoba lá da Argentina? Tem bons jogadores. Quem procura, acha. O Vitória tem que ter recurso para contratar um 9. Desde a saída do Carlinhos, o Renzo se lesionou. O Vitória trouxe um 9 e não pode jogar. Porque ele está totalmente fora de forma, né? Que é o Pedro Henrique. Quando é que ele vai nos ajudar? Daqui a pouco tem Bavi, decisivo do Campeonato Baiano. Daqui a pouco tem o Campeonato Brasileiro voltando. Você não tem um 9, você precisa de um 9. Cadê esse 9? Tá? As pontas não. As pontas eu ainda quero ver um pouquinho mais do Lucas Silva. Eu não estou gostando, não gostei do cartão de visita dele. 2 dias que ele entrou, os 2 jogos, eu não gostei. Tá? Mas eu quero ver mais. Não vou criticar ainda não, tá muito cedo. Eu quero ver o Diego Tárzia também jogando. Não podem jogar o Campeonato Baiano, nenhum deles. O Diego Tárzia não pode, o Kaká não pode, porque já fechou a janela do Campeonato Baiano. Mas eu quero ver um pouquinho mais do Lucas Silva, mas é muito pouco ainda. Tá? Precisa de mais um cara de velocidade, precisa mais um centroavante para dividir posição com o Kaiser. Agora mesmo, domingo, o Kaiser não jogou por conta do CK elevado. Ele tinha uma alta probabilidade de ter lesão. E o que é que o Vitória fez? Colocou o Oswaldo ali como falso 9. Não é legal, né? Você ficar improvisando também naquele setor. Mas vamos que vamos. A janela de transferência teve uma mudança. Ela fecharia no dia 3. Ela vai fechar no dia 3. Só que só vai fechar no dia 3 para quem não está jogando mais os estaduais. O Vitória, no caso, está jogando os estaduais. Então a janela vai fechar dia 27 de março. O Vitória ganhou aí mais 24 dias para pensar, repensar nas opções, em busca no mercado, em busca de mais um zagueiro, caso o Zé Marcos de fato saia, o Neres também, e outros jogadores também podem estar deixando aí o Vitória. E claro, mais um camisa 9. Beleza? Deixa aí nos comentários o que é que você achou do vídeo. Gostou dos nossos vídeos das dores de cabeça do Jair Ventura? Olha ele lá, ó, de braço aberto, ó, grande Jair Ventura. Tá ali de braço aberto, dizendo: ei, pera aí, irmão. Grande Jair Ventura, aí é gente boa, da melhor qualidade, gosto muito das coletivas dele. Então são as dores de cabeças aí do treinador, seja boa ou ruim. Gostou? Deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve no canal e vamos nessa, aquele abraço e fui. Ah, lembrando, tá? E fui ainda não, calma. Vai ter live hoje, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho de um assunto que está repercutindo aí nas redes sociais, já que possivelmente teremos Bavi na decisão do Baiano, só que o Bavi é torcida única desde 2018. Torcida única, Fonte Nova, só torcedor do Bahia, e agora o torcedor do Vitória está cobrando do Vitória que entre em contato com o Ministério Público, com o Bahia e que bote torcida mista. Vamos debater sobre isso na live de hoje. Aguardo vocês às 14 horas. Aquele abraço e fui.